Quando Jesus terminou a Santa Ceia com seus apóstolos e recitando os hinos de ação de graças, Jesus e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava rezar. Entre os seus apóstolos, havia um que trazia em seu coração o germe da traição. Era Judas Iscariotes. Ele sabia que os sacerdotes e os escribas queriam aprisionar Jesus e foi procurá-los para entregar à morte. Jesus retira-se do meio dos discípulos, do barulho do mundo, para buscar forças naquele que é a força, Deus. Enquanto Jesus reza, os apóstolos dormem, porque não entendem a gravidade do que está para acontecer com o seu mestre, Jesus. No Horto das Oliveiras, Jesus rezava e sofria terrível agonia. Suava sangue, pois já sabia o seu destino, e buscava em Deus força para suportar os terríveis maus-tratos da paixão e morte. Prostrando-se com a face por terra, pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele este cálice. Jesus, sabendo que não podia confiar nos amigos da terra, lembra-se dos amigos do céu, os anjos. E enquanto ele reza, Deus manda um anjo do céu para confortar o seu único e querido filho. Então, os que querem prender Jesus se aproximam, e com eles está Judas, o traidor. A prisão de Jesus foi provocada por um amigo, Judas. As maiores dores de Jesus vêm dos amigos que o renegam. Os inimigos de Jesus o amarram. Os apóstolos fogem. Judas retira-se. Jesus, inocente, cai na mão dos carrascos. Nós também, quantas vezes entregamos o Cristo e o traímos? E assim, Jesus foi levado para ser interrogado pelo sumo sacerdote, Caifás. Várias pessoas procuravam testemunhar contra Jesus para achar uma forma de o condenar. Mas Jesus calava-se às falsas acusações. Os soldados e muito do povo zombam de Jesus, o inocente cordeiro que não recusa o sofrimento. Quantas vezes zombamos de Cristo e não aceitamos a verdade que ele nos ensinou? Primeira estação: Jesus é condenado à morte. Da casa de Caifás, conduziram Jesus ao palácio do governador Pôncio Pilatos. Era de madrugada. Quando entraram no palácio, Pilatos saiu ao encontro de Jesus e dos demais. Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Ora, tomai e julgai vós mesmos segundo vossas leis. Não quero ser juiz dessas coisas. A nossa lei não permite matar ninguém. Morte? Que fez este homem para merecer tal pena? Temos encontrado ele iniciando o povo uma grande revolta, negando-se pagar imposto ao imperador, dizendo os messias do rei. És o rei dos judeus? Dizei isso por ti mesmo, ou foram outros que disseram sobre mim? Acaso sou eu judeu? Tua nação e o sumo sacerdote te trouxeram a mim? Que fizeste, homem? Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certamente meus súditos não deixariam que eu fosse entregue a vocês. Então tu és rei? Sim,
Eu sou o rei, e é para dar testemunho de vida que nasci e vim ao mundo. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Interroguei este homem e não encontrei nele culpa alguma. Este homem é judeu, não é? Sim, ele é. Então está sob a jurisdição de Herodes. Que Herodes o julgue. Pode levá-lo. Ao saber que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, Pilatos o mandou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém nesses dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois ouvira falar a respeito dele, e há muito tempo desejava vê-lo, esperava ver Jesus fazendo algum milagre. Herodes o interrompeu com muitas perguntas, e Jesus, porém, não respondeu nada. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei estavam presentes e faziam violentas acusações contra Jesus. Herodes e seus soldados trataram Jesus com desprezo, caçoavam dele e o mandaram de volta para Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois antes eram inimigos. Herodes diz que se Jesus cometeu algum crime, esse crime foi contra Roma, então que Pilatos o julgue. O que é a verdade, Cláudia? Tu a ouves? Sim, eu a ouço. Tu não? Como? Podes me dizer? Se não queres ouvir a verdade, ninguém pode te dizer. A verdade é que eu tenho de julgar este homem. Se não Caifás começará uma revolta. Pilatos, não julgue este homem. Tenho escutado falar dele e sei que ele é um homem justo. Mulher, você é fraca. Não é isso, Pilatos. Fui avisada em sonhos e este homem nos fala ao coração. Apresentaste-me este homem como um malfeitor, um agitador do povo. Mas como vocês veem, eu julguei e não achei nele culpa alguma. É costume vosso que pela festa da Páscoa vos solte um preso, não é? Pois bem, temos um assassino muito famoso, Barrabás. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Barrabás, o assassino, ou Jesus, a quem chamam de Messias? A morte com esse, solte Barrabás. Jesus ou Barrabás? Barrabás! Pode soltá-lo. Estão livres! Estão livres! Estão livres! E o que farei de Jesus, a quem vocês chamam de Messias? Crucifica-o! Crucifica-o! Não! Ele não fez nada que mereça a morte. Vou castigá-lo, depois o soltarei. Levem-no, soldado. Então, os soldados levaram Jesus para o pátio, dentro do palácio do governador, e convocaram toda a tropa. Lá, Jesus foi amarrado em um tronco, açoitado e humilhado. Seu flagelo quase levou à morte. Mesmo assim, suportou tudo calado para que fôssemos livres. Em seguida, vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça. Depois,
começaram a zombar, dizendo: "Salve o rei dos judeus!" E batiam-lhe na cabeça com uma vara. Cuspiram nele, dobrando seus joelhos, prestavam-lhe homenagem, zombando de Jesus. Vamos, rei! Rei, toma tua Vamos! coroa, rei! Tu és o rei! Vamos coroar o João! Vamos! Rei dos judeus! Aqui! Tome sua coroa! Vamos tentar do castigo! Vamos! Castigo! É pouco isso ainda! Vamos! Tu quer parar, soldado? Vamos! Eis o homem! Crucificam-o! Crucificam-o! Não é suficiente! Olhem para ele! Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou o Filho de Deus. De onde és? O que fizeste? Não respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e te crucificar? Não terias poder algum sobre mim, se do alto não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado muito maior. Não o acho culpado. Se soltares nos amigos de César, Eis o vosso rei! crucificam-o! Crucificam-o! Hei de crucificar o vosso rei! Nós temos outro rei além de César. Tragam-me uma bacia com água. Lembrem-se, sou inocente do sangue deste homem. Que o sangue desse homem cai sobre nós e sobre nossos filhos. Isso é lá com vocês. Tomai-o, vós mesmos e crucificai-o, pois eu não vejo nele culpa alguma. Podem levá-lo. Esperem um pouco. Não escreva Rei dos Judeus, e sim o que ele diz ser: sou Rei dos Judeus. O que escrevi está escrito. Podem levá-lo. Levanta, homem! Levante! Vamos, homem! Levante aí! Vamos, rei de Deus! Levante, homem! Segunda estação. Jesus recebe a cruz. Pilatos, depois de ter declarado tantas vezes a inocência de Jesus, condena-o finalmente à morte. Lida a sentença de morte, os soldados precipitam-se com fúria sobre o inocente cordeiro e Jesus abraça sua cruz. Eles tornavam cada vez mais pesada a sua cruz. Agora segue em frente e não pode sequer recuar, pois é preciso que sua cruz seja levada. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. A cruz é pesada demais, embora a vontade seja imensa. O amor tudo vence, mas Cristo cai no chão, olhando mais para mim do que para si mesmo. Cristo me diz: cair é humano, levantar é divino. Será que não é vergonha cair?
Não seria melhor enfrentar tudo sem desfalecer? Cristo caiu e não largou a cruz, porque ela é muito preciosa. Quarta estação: Jesus encontra-se com sua mãe. Segundo a tradição, Jesus encontra sua mãe no caminho do Calvário. Uma espada de dor transpassa sua alma. A dor do filho é a dor da mãe. Eis a revelação de um ser verdadeiramente humano. Ah, se ela pudesse assumir as dores do seu filho! Maria soube aceitar a cruz, e eis que ela te encontra e te entrega ao supremo sacrifício. Afastam-se! Sou eu! Abra o caminho! Ei, você! Tem eu! Vem ajudar esse homem a carregar a cruz! Bora, vamos! Vamos! Pegue! Mas lembre-se! Não tenho culpa nenhuma dos crimes deste homem! Quinta estação: Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Ao ver que Jesus não conseguiria chegar até o Calvário, os soldados obrigam Simão Cirineu a carregar a cruz. Abra o caminho! Sou eu! Vamos ver! Vamos! Venha, Soui! Está bom? Deixe só o rei carregar a sua cruz! Deixa que eu recarregue! Sou eu! Vamos ver! Não seja fraco, hein? Carregue! Rei do gigante! Vamos! É assim que é o rei! O rei já está coroado! Vamos, rei! Vamos, rei! Vamos! Vamos! Faça essa multidão, soldado! Arrastem-se! Saiam! Vamos, rei! Saiam! Afastem-se! Saiam! Saiam! Não és o rei! De ser rei, vai um rei tão fraco! E você com uma cruz! Vamos, rei! Vai aprender o que é ser rei! Sexta estação: Verônica enxuga o rosto de Jesus. Verônica, ao ver Jesus caminhar pelo áspero caminho do Calvário, olhou longamente e sofreu com seu sofrimento. Não aguentou mais. Empurrou os soldados e com o lenço dele enxugou a sua face. Nesse pano ficou impressa a face de Jesus. Vamos, homens, que passais por aqui. Vós, homens, que passais por aqui. Atendam-me, atendam-me, e vejais que a dor maior que a minha dor, que a minha dor. Atendam-me, atendam-me, e vejais que a dor maior que a minha dor, que a minha dor, que a minha dor. Vamos! Sétima estação: Jesus cai pela segunda vez. Apesar da ajuda de Simão Cirineu, Jesus acabou caindo outra vez. Antes caiu de joelhos
e agora cai de bruços. O olhar de Jesus fala ao longo do tempo e do espaço, que me aflige numa intimidade muito profunda. Eu caí por ti, diz Jesus. Eu me pergunto, por quê? Jesus submeteu-se a tantas quedas para nos mostrar que nunca devemos desanimar. Senhor, pela tua segunda queda, dai-nos força para perdoar os que voltam a nos ofender, bem lembrados de que o Senhor vive nos perdoando e nós continuamos vivendo a pecado. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque haverão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentarem. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Toda mulher autêntica tem algo de maternal, e toda mãe vê em cada filho algo de seu próprio filho. Por isso, é explicável que tenha havido um grupo de mulheres que choravam quando Jesus passou com a cruz nas costas. Essas mulheres sofriam por ver a morte deste santo, o fim de suas forças físicas esgotadas, mas o divino sofredor ainda consegue dar um conselho, pois preocupou-se pelos sofrimentos dessas senhoras. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Jesus cai no chão estendido como um tapete e quase esmagado pela cruz. Jesus cai com a face por terra e escuta o coração de toda a humanidade, esperando a nossa resposta, pois somos o único motivo de sua vinda a este mundo, e ele nos diz sempre: por ti. Os pecados nunca são motivos para nos afastarmos de Deus, mas para atrair o seu perdão. É só nos levantar e admitir que caímos. A humildade é o segredo da santidade. E Cristo nos diz: o teu maior pecado não é te aceitares como és, e não me aceitares como sou. Tu és pecador e eu sou o Salvador. Cansar-me-ei um dia de pecar, mas vós jamais de perdoar. Cansado, rei? Vamos! Vamos, levante! Faça-se! Soldado, afaste a multidão, soldado! Vamos! Vamos! Afaste a multidão, vamos! Décima estação. Jesus é despojado de suas vestes. Jesus está na mais extrema miséria humana. Até suas vestes eles retiram. Aparentemente condenado, é um homem sem dignidade. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Jesus deita-se no madeiro da cruz. A maneira como Jesus enfrenta seu tormento causa admiração de todos. Com os braços estendidos e as pernas estiradas sobre o trono da cruz, cada martelada ecoa dolorosamente no coração daquela que não se afasta do seu filho. No alto da Gólgota, Jesus foi crucificado. Salve-te a ti mesmo, você é filho de Deus? Desce da cruz! Os soldados tomaram as vestes de Jesus e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Depois, pegaram a túnica sem costuras e fizeram um sorteio para que se cumprisse a escritura. Dividiram entre si as minhas vestes e sortearam minha única túnica. Pai! Perdoai-vos!
12ª estação. Jesus morre na cruz. Pelo meio do dia, começou a escurecer o sol. As trevas cobriram a terra até às 3 horas. E Jesus sentiu terrivelmente a solidão e o abandono de todos os seus amigos. Ei, Jesus, se és o Cristo, salva-te e a nós também. Cale-te, homem, nem sequer teme a Deus. Nós estamos pagando pelo que merecemos, mas e ele? O que fez para merecer tal pena? Jesus, Jesus, lembre-te de mim quando entrares em teu reino. Em verdade eu vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Eu tenho sede! Pai! Tudo está consumado! Nesse instante, a terra tremeu, abrindo-se as sepulturas. O véu do templo rasgou em 2 partes de alto a baixo e Jesus morreu. Mas um dos soldados, ainda para confirmar a sua morte, enfiou-lhe a ponta da lança no lado direito do peito, no qual jorra água e sangue. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, um inocente, é morto no lugar dos criminosos. Os criminosos ficam impunes perante a sociedade. O inocente pagou o preço. Assim foi no tempo de Jesus, assim é nos tempos de hoje. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. A ganância, o ódio e a inveja dos homens mataram Jesus de Nazaré. Tiraram Jesus da cruz e o colocou nos braços de sua mãe. Então, o corpo de Jesus foi levado para ser sepultado. Ferido por cravos e espinhos, chagado por meus pecados, sou eu, lança na mão do soldado que feriu seu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu, o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada no chão. Por amor tomou meus pecados e me fez digno de ter salvação. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu,
beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Ele amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada no chão. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Morreu pregado no madeiro. 14ª estação. Jesus é sepultado. Mulher, mulher, o que choras? O que procuras? Meu mestre, roubaram o corpo do meu mestre. Seu mestre, ele ressuscitou. 15ª estação. Jesus ressuscita dos mortos. Ó morte, onde estás, ó morte? Quem és tu, ó morte? Qual é a tua vitória? Jesus te venceu, e com ele já somos mais que vencedores. Não existe a dor da morte se existe uma alegria maior. Mas a morte não Mas a morte não o segurou. O Filho de Deus ressuscitou. Quem foi ao sepulcro não o viu, pois ele deixou o sepulcro vazio. Olho nos teus olhos e em meio a tanto pranto. Aos 33 anos fui condenado à morte. A pior morte da época. Só os criminosos morriam como eu morri. E como foi pior? Porque nem todos os criminosos naquela punição receberam cravos nos membros. Sim, foram cravos e não pregos. Cada um deveria ter cerca de 15 a 20 centímetros, com uma ponta com 6 centímetros e outra ponta pontiaguda. Eles eram enfiados nos meus pulsos e não nas mãos, como é dito. No pulso há um tendão que vai até o nosso ombro. Quando os cravos foram enfiados, esse tendão se rompeu, sendo que eu era obrigado a forçar todos os membros das costas para não ter os pulsos rasgados. Sendo assim, não poderia forçar por tanto tempo, porque perderia todo o ar dos meus pulmões. Dessa forma, eu era obrigado a apoiar nos cravos enfiados nos meus pés, que por sua vez, era obrigado a alternar esse ciclo, simplesmente para conseguir respirar. Eu aguentei essa situação pouco mais de 3 horas. Sim,
Mais de 3 horas. Muita coisa, não? Alguns minutos antes de morrer, eu não sangrava mais. Simplesmente saía água de meus cortes e machucados. Quando vocês imaginam machucados, imaginam simples feridas. Mas não, os meus eram verdadeiros buracos. Buracos feitos no meu corpo. Eu não tinha mais sangue para sangrar, portanto saía água. Derramei todo o meu sangue. Tive 3 cravos enormes enfiados em meus membros. Uma coroa de espinhos enfiada na minha cabeça. Um soldado romano enfiou uma lança em meu tórax. Sem falar de toda a humilhação que passei após ter carregado minha cruz cerca de 2 quilômetros. Com pessoas cuspindo em meu rosto e atirando pedras em meu corpo. A cruz pesava cerca de 30 quilos. Isso tudo para que você tivesse um acesso livre a Deus. Para que você tivesse todos os seus pecados lavados. Todos eles, sem exceção. Não ignore essa situação. Eu morri por você. Você mesmo que está me ouvindo. Não fique achando que morri pelos outros só porque eles vão a alguma igreja. Morri por eles sim, mas por você também. Aceite a realidade. A verdade de que Jesus é a única salvação do mundo. E se esta mensagem te tocou, de alguma forma, é para você acreditar que Deus tem planos para você. Então mostre que você acredita em tudo isso. Converta-se a partir de hoje. Frequente o movimento. Vão às missas. Reze o terço. Principalmente ame, acima de tudo, o meu Pai. Que meu Pai os abençoe. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir.
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.